Boa noite, eu sou Marcelo Araújo, escritor e artista visual, jornalista, e começamos agora mais uma edição de A Live, nossa edição de número 84, 84 edições desde que a gente começou esse projeto em julho de 2020, ou seja, há mais de 6 meses. E hoje nós vamos receber aqui um convidado que vai falar do assunto muito interessante, que é o aproveitamento da energia solar como uma fonte alternativa de geração para, inclusive, equipamentos domésticos. É o Edilson Faria da Silva, que eu acabei de falar com ele. Dentro de alguns instantes vamos ter o Edilson aqui para tratar deste assunto muito interessante, aproveitamento da tecnologia que pode render, segundo ele, né, até 90% de economia na sua conta de energia elétrica. E a conta de energia elétrica não anda muito barata, a gente sabe disso. Então, por que não tentar reduzi-la, né? Baixar um pouco esse valor? E também uma fonte de energia alternativa, né? Importante ter fontes alternativas, diversificar essas matrizes que a gente dispõe no Brasil e no mundo mesmo, né? Enfim, até procurando saber como elas podem contribuir para o meio ambiente. E o Edilson acabou de chegar e eu vou adicioná-lo aqui à nossa conversa. Só um instantinho e vou enviar a solicitação. Opa, Edilson, boa noite, Olá, tudo bem? Marcelo. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, prazer ter você aqui. Queria te agradecer a gentileza de você. Sei que você é uma pessoa muito ocupada e você está aqui. Eu que agradeço também, mas obrigado aí pela gentileza de você ceder um pouco do seu tempo precioso para falar desse assunto tão importante e do seu trabalho. Obrigado. Valeu, Edilson. Por nada. Eu vou fazer uma breve apresentação sua e depois eu passo as questões para a gente começar a Hum, conversar aqui, pode ser? ok. Tá certo. O Edilson Faria da Silva, que é o nosso convidado de hoje, ele é mineiro de Ubá, tem 52 anos, tem formação na área da eletrônica há 35 anos, especializou-se na área de segurança eletrônica. Ele tem a empresa Auditec, né, eletrônica, que cuida de aparatos de segurança, como câmeras de vigilância, alarme, e recentemente, nos últimos anos, ele vai falar sobre isso melhor daqui a pouco, começou a trabalhar com a energia solar na empresa Audi Solar, né, que está aqui, com a qual ele está acessando o perfil para fazer essa live, e que usa a energia solar on-grid e off-grid. Eu vou perguntar para ele daqui a pouco do que se trata isso. O Edilson tem cursos e certificações em implantação de vários sistemas, inclusive pela Intelbras na implantação de energia solar, né? Enfim, ele vai falar com a gente agora sobre a sua empresa, que tem atuação no estado de Goiás e também no Distrito Federal. Edilson, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria saber um Disposição. pouco do seu começo aí na eletrônica, como é que foi, Hum, como é que você começou a se interessar por esse universo? olha, bem desde criança, Marcelo, porque eu me lembro na infância eu já estar mexendo em rádio e querendo entender como é que o rádio funciona. E na época anterior se usava muito AM, e aí eu queria entender como é que eu fazia uma antena maior para pegar rádios de distância maior, de outros países. Ficava muito interessado naquilo. E foi progredindo dessa vontade, né, de aprender mais e de conhecer. Depois vem revistas de eletrônica, que eram comuns na época, né, hoje em dia não é tanto, mas era uma forma de a gente adquirir conhecimento. E foi assim, um interesse muito grande na área, mas realmente desde criança. Não é uma coisa que eu tenha escolhido por motivos adultos. Ah, eu quero uma profissão que me dê muito dinheiro. Ah, eu quero uma profissão... Não, não. Desde criança eu tenho esse interesse em recompor as coisas, em consertar coisas, em entender como é que funciona. E isso vem até hoje. Os finais de semana são ainda para aprender novas coisas, aprender a mexer com outras tecnologias, inclusive fazer coisas que nem tem muito a ver com o meu ramo. Então
Eu acho que vem da vontade de aprendizado, da vontade de aprender todos os dias. Bacana, é interessante você falar esse negócio da revista. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu lembro que tinha na década de 80, né? Umas revistas que ensinavam, né? Tinha até, ensinava Sim, você a ligar aquela lâmpadazinha de LED, né? Bom, eu não saí disso, não. Você foi bem eu adiante. acabei indo mais adiante. E tomei como profissão, tomei como alguma coisa para a vida toda. Bacana. Você tinha até um manual. Não sei se você conheceu o manual. Lembra do professor Pardal, aquele lá que era o inventor dos quadrinhos? Tinha o manual do professor Pardal. Não sei se você teve É, esse que indicava, ensinava a fazer tive, umas coisas. tive contato. Não, e coincidentemente, eu tenho um cliente que me apelidou de professor Pardal. Ah, não, Pô, Edilson sabe que faz tudo, é tudo que vai mexer, chama Edilson, é professor Pardal daqui. Então eu ganhei esse apelido há bastante tempo atrás de um cliente, um apelido engraçado. legal, uma boa referência, é sinal de que você realmente é um grande profissional. Enfim, você decidiu então desde de criança, né, conforme você está falando, Uhum. se especializar nessa área, numa área interessantíssima, um universo muito vasto. Como é que foi seu aprendizado? Você procurou fazer cursos? Como é que se Sim, sim. aperfeiçoou? Eu sempre estudei em escola pública e eu vim da época em que existia o segundo grau profissionalizante. Me parece que está, inclusive, voltando ou já voltou. Mas a gente conseguia ter formação técnica durante o segundo grau. Então, eu tinha... todos os estudos eram aplicados ao ramo que você escolhia. Então, tinha eletrônica, tinha secretariado, tinha matemática, e a gente, durante o período de segundo grau, tinha todas as aulas dedicadas ao que você ia ter como profissão adiante. Então, a gente tinha todas as matérias. Eu tinha inglês, mas não era inglês de conversação, era inglês técnico. Eu tinha desenho, mas não era o desenho normal, era desenho técnico, era desenho em perspectiva, era desenhar peças que seriam montadas em torno depois. Os cálculos eram dedicados à eletrônica. Eu não tinha uma chamada matemática, eu tinha uma matéria que se chamava cálculos técnicos, que é para desenvolvimento de projeto. Então foi muito bom. Na época, inclusive, eu saí do segundo grau, eu tinha 17 anos, era excelente para se dedicar a uma faculdade, fazer, continuar, né? E eu não quis. Na época eu não quis, porque o meu interesse sempre foi de consertar as coisas e trabalhar por minha conta. Então eu não queria ser funcionário, eu queria ter o meu próprio negócio. E na época, a cabecinha de 17 anos pensou o seguinte: bom, se eu me formar técnico, eu vou montar minha empresa e vou começar a consertar equipamentos. Se eu continuar estudando, eu vou ser engenheiro, eu vou ter que ser um funcionário de uma empresa. E aí não me interessou. Eu parei no nível técnico, adquiri o título, na época, certificado, desculpa, a, o registro no CREA, e peguei o meu registro e já comecei a trabalhar. Com 17 anos saí e já montei a minha primeira empresa, comecei a fazer o que eu queria, que era consertar os equipamentos. Então a formação, a inicial foi disso, começou no segundo grau. Logicamente, depois disso, eu tive que evoluir em várias áreas, a tecnologia foi mudando e outras coisas foram acrescentadas. Então veio informática, por exemplo, na época do curso não se falava tanto em informática. Os equipamentos que a gente tinha acesso no Brasil eram os IBM, que já não existe há muito tempo. Computadores eram caríssimos, só grandes empresas que tinham computadores. Depois disso, não. Foi se popularizando, vieram os computadores pessoais e necessitavam de manutenção. Aí fui aprender informática também. Então, o conhecimento foi sendo agregado ao longo do tempo. Mas o início foi no segundo grau profissionalizante, que até hoje eu considero como muito bom. Um ensino muito bom na época, pelo menos era muito bom, te dava uma formação muito boa para você começar a trabalhar. Bacana. E é legal ver essa história também de que você já, saindo da adolescência, montou a sua primeira empresa, né? Porque hoje se fala muito nas startups, né? Que são essas Uhum. empresas de tecnologia
de ponta, né? Já jovens, às vezes que exatamente mal saíram do ensino médio, ou estão na faculdade e tal, mas já estão montando os seus negócios. Nos Estados Unidos isso é muito Isso. comum, né? Hoje mega empresas que a gente vê aí como Google, Microsoft, Apple, e tantas outras começaram com jovens na garagem de casa, lá trabalhando. Então é muito interessante ouvir que você, como empreendedor, tem essa veia natural, né? Desde sempre É, querendo empreender. E muito bacana ouvir esse relato. E, enfim, como é que foi? Conta um pouco mais aí pra gente sobre o seu começo, a sua primeira empresa, que tipo de é, serviço que você oferecia. Na época, eram consertos, né? Então, se consertava muitos equipamentos. Hoje não se conserta tanto. Hoje em dia, o equipamento já está num preço que muitas vezes não compensa você fazer o conserto dele. Compensa você jogar aquele fora e passar por um modelo mais recente. Mas na época se consertava muito a TV, videocassete, som de carro, aquele som que o pessoal colocava em cima da mesa do bar, né, que saía com a bandejinha com o som e colocava em cima da mesa, a gente consertava aquilo, toca-fitas. E o curioso é que, como eu tinha só 17 anos, eu nem poderia ter uma empresa. E aí eu me lembro que na época minha mãe teve que ir no cartório fazer uma chamada emancipação, para que eu pudesse abrir uma empresa, porque eu não tinha nem idade para isso ainda. Mas aí montei, trabalhei com isso durante algum tempo, depois passei para outro lugar, uma loja maior, mas sempre assim. Acaba que ao longo da minha vida fiz outras coisas também, mas sempre de forma paralela. Então eu tinha eletrônica e um outro ramo qualquer. Eu sempre gostei disso também, de ter uma segunda opção. A gente não tem uma economia muito estável, então é bom que você tenha mais de um ramo. Mas eletrônica sempre fez parte da minha vida ao longo de todos esses anos. Legal, e você começou na sua cidade, Minas, não foi isso, o bar? Não, foi aqui em Brasília já. Ah, já em Eu- Brasília. Em Brasília, eu tinha 11 anos quando nós mudamos para Brasília. E aí eu continuei estudando aqui e quando eu terminei segundo grau, eu já terminei aqui em Brasília. Foi no antigo Uhum. CETN, em Taguatinga Norte. Uhum. E, enfim, você aí montou sua empresa e você oferecia serviços de conserto. Como é que era a concorrência, né? Imagino que devia ser grande, né? Porque, como você falou, na época havia muito essa. Ainda existem até hoje empresas, né? Eu, por exemplo, precisei Sim, recentemente levar um amplificador para consertar aqui na Asa Sul, em Brasília. Ainda tem algumas, né? mas você pode ver que hoje em dia já é bem raro isso, né? Antes era muito comum, num bairro você tinha várias eletrônicas, né? Pessoas que faziam o concerto. Hoje já não é tão comum. Por isso, porque muitas vezes você quer usar aquele defeito como uma oportunidade para trocar de modelo. Isso em tudo, né? Nos eletrônicos, eletrodomésticos, celulares. Então, o celular pifou. Ai, que bom, eu estava querendo trocar mesmo. Então, aproveita para jogar aquele fora. Já tem uma bela desculpa para passar para o modelo mais recente. Mas, Até que. desculpa. Não, pode ir, por favor. Mas na época era muito comum. As pessoas tinham que recuperar porque custava muito caro, né? Os equipamentos tinham um preço muito alto, então o conserto sempre valia a pena. Hoje a tecnologia também é muito rápido, né? Você compra um celular, daqui a um ano já tem um, Pois é. como você. E isso para tudo, né? As TVs agora até pararam um pouco de evoluir, porque também não está cabendo na nossa casa, né? Porque a gente tinha as TVzinhas que eram de 5 polegadas, 6 polegadas, 14, 20. Hoje em dia a gente já está colocando TV de 80 polegadas dentro de casa e não tem mais parede. Então as TVs pararam de evoluir. Mas durante muito tempo foi motivo de as pessoas quererem aproveitar aquela oportunidade para trocar, sempre por uma maior. Tem uma TV de 20, vou aproveitar, vou trocar por uma de 29. A TV de 29 foi sonho de muita gente, né? Todos queriam ter uma TV de 29, que foi uma das primeiras telas grandes, em tubo. Ainda não era tão comum o LCD, nem LED, não tinha, era LCD, era tubo de imagem,
E a TV de 29 polegadas era sonho de muita gente. E depois foi aumentando cada vez mais as telas, chegaram LCD, LED, as telinhas foram ficando cada vez mais finas, plasma também foi fabricado durante uma época, e então evoluiu bastante a TV, principalmente em tamanho. E aí incentivava a trocar. Hoje em dia já não, a gente acaba espalhando TV pela casa, né? TV em todos os cômodos. Mas ainda há uma grande procura pelos equipamentos novos, nem tanto pelo conserto. Certo, e nesse mercado, como você está relatando na época, né, estamos falando aí da década de 80, que devia ser extremamente competitivo, né? O que era preciso para se destacar, para ser um especialista em eletrônica? O que era preciso? Acho que talvez até hoje a gente possa falar, né? Embora tenha bem menos empresas hoje, né, atuando com isso, como você falou, mas o que era preciso para ter essa projeção, esse destaque, conseguir se manter nesse mercado em economia que, como você bem falou, tem suas É bem instabilidades estável, sempre, né? né? Sempre. Olha, na época eu me lembro que uma das coisas que eu usava para poder conquistar o cliente é o que não costumavam fazer. Então você mandava um aparelho para consertar. Está com defeito? Ótimo, consertei. Olha, está aqui, está funcionando. E lá eu aproveitava e desmontava esse equipamento todo e fazia uma grande limpeza. Não só a parte interna, para prevenir que ele voltasse a dar algum outro tipo de problema por desgaste, ou mesmo pela sujeira acumulada por dentro, que é muito comum, né? Os aparelhos acumularem poeira. Eu me lembro que eu fazia uma limpeza imensa na parte de fora. Nossa, o cliente ficava muito feliz. Pegava, nossa, mas está novo meu aparelho. Então, aquele cuidado de limpeza, está faltando um botãozinho, tá bom, eu vou procurar um botãozinho, não custa quase nada. Isso não vai impactar em nada no valor que eu já passei. Não me custa colocar um botãozinho e deixar o aparelho com uma apresentação mais bonita. Então, isso acabava conquistando muitos clientes. Todos espalhavam isso. O aparelho vai voltar novo de lá, você vai ver, você vai gostar. Ele vai voltar reformado. Então, com isso, eu conseguia conquistar um pouquinho mais de clientes do que os meus concorrentes na época. Legal, você fala assim do conceito muito interessante, né? Que os empresários, de forma geral, se não fazem isso, talvez deveriam fazer, que é o tal do valor agregado, né? É você exatamente agregar coisas ao seu serviço que valorizam, às vezes pode não trazer necessariamente um ganho, como você falou, ou um custo ou um ganho naquele momento, mas isso repercute muito bem no cliente, né? Você não precisava fazer aquilo, mas você faz, não te custa nada e você conquista clientes. Conquista a simpatia do cliente e esse cliente vai trazer outro. Tem até uma coisa que eu li um tempo atrás que diz que um cliente satisfeito te traz outros 2. O insatisfeito fala mal para 5. Então eu adaptei isso da minha vida já há bastante tempo e tomo muito cuidado. Então eu tenho sempre um grande esmero para prestar um serviço para que isso se transforme em outros clientes. Então eu gosto quando o cliente fica satisfeito, faz um elogio, que eu tenho certeza que ele vai passar para outras pessoas. Ele vai falar para um amigo, ele vai falar para um parente, e com isso a gente consegue um bom nome no mercado. Dá para você se manter durante mais tempo. Tem muita gente que começa e não sobrevive tanto tempo. São esses pequenos detalhes que desatentam e não conseguem passar muito tempo, né, fazendo aquilo dali. Eu convivo muito com isso, com serviço que foi mal prestado, preços que foram exagerados. Então o cliente pode até concordar naquele momento, mas no momento que ele descobrir que foi explorado, que aquele não seria um preço justo, possivelmente ele não vai procurar mais. E aí essas pessoas não conseguem sobreviver durante muito tempo no mercado. Exatamente, você toca num ponto muito importante, ainda mais hoje, o famoso boca a boca é fundamental, né? Nada como pessoas, inclusive o Edilson, ele é muito bem falado nos grupos de condomínios aí, por Brasília afora, muito bem recomendado, muito bem citado, mas é isso, quando a pessoa presta um trabalho de qualidade, ela consegue se manter. E, enfim, quando a pessoa, infelizmente, tem muitos casos, né, de pessoas que não oferecem, que prestam serviço ruim, preços abusivos e tal,
Mas também não vão longe, né? Enfim, não vão longe. É, Enfim, porque hoje com as redes sociais, né, isso simplifica ainda mais, né? sim, Isso que você falou, né? O elogio, mas também quando a pessoa tem uma crítica, isso explode, né, também. sim, sem dúvida. Há que se tomar muito cuidado com isso. Então você tem que pensar que eu não preciso trabalhar hoje, eu preciso trabalhar todos os dias. E se você começa a não prestar um bom serviço, você não vai ter trabalho durante muitos dias. Então não dá para ficar mudando de profissão a cada semana, né? Tem que levar alguma coisa, escolher alguma coisa e levar aquilo a sério. Bacana. A gente já vai entrar no assunto da energia solar, mas eu queria aproveitar Né? porque o Edilson, como empreendedor, para falar também sobre outros assuntos que são inerentes também ao negócio, né? Como você está falando, atendimento ao cliente, a prestação de um bom serviço. Enfim, como é que é ser empreendedor no Brasil, Edilson? Você falou da questão econômica, a gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é uma tarefa fácil, né? É uma carga tributária muito alta, muita burocracia, né? É. Enfim. Como é que é empreender? Você que está tanto tempo empreendendo. Pois é, não é muito fácil, né? Então a gente tem, eu acho que talvez o problema mais grave seria a carga tributária muito alta. E isso impede que você cresça, sabe? A gente tem uma série de problemas que seguram muito a empresa. Você não, é muito difícil você se transformar hoje em dia de pequena para uma grande empresa, porque os passos que você tem que seguir são muito árduos. É muito difícil você conseguir progredir. Então, assim, para se manter, está dando. Pelo menos de alguns anos para cá. A gente nunca sabe como vai ser, né? Adiante, a economia aqui é sempre muito obscuro o que vai acontecer. Ou seja, eu estou falando isso não com pessimismo, com otimismo. Eu tenho a esperança de que a gente volte a crescer. O Brasil, de uma forma geral, volte a crescer. E isso, consequentemente, vai atingir as pequenas empresas, que é o nosso caso. Mas não é fácil você ter funcionário, você ter a sua sede, você tem todo o custo para manter a sua sede, você tem os impostos que vêm em cima daquilo que você produziu, você muitas vezes não pode repassar grande parte para o cliente, senão o preço fica muito alto. Então acabou que ao longo do tempo a gente reduziu muito a margem de lucro. Tanto que até nessa época que a gente estava falando, na época de começo, nossa, você falar empresário, isso era sinônimo de um mega status. Nossa, empresário, é rico, isso daí, ele é muito, muito bem, é muito bem de vida. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente ganha como uma pessoa que trabalha como empregado num outro setor qualquer, num outro ramo qualquer. Então, não se tem uma grande retirada mais tendo microempresa. Então, dá para... só que é aquela coisa, quem nasceu para comércio está acostumado a viver com isso. A gente sempre vive na expectativa de que vai melhorar. É muito difícil quem realmente nasceu para comércio, ele desistir. Então é sempre insistindo. Chega, você vai fechar o seu balanço, vai fechar as contas do mês. O que sobrou? Quase nada. Nossa, se eu tivesse empregado em outro lugar eu ganharia mais. Mas o mês que vem talvez seja melhor. Então a gente tem muito disso, de continuar insistindo e acreditando que algo vai melhorar e as coisas vão voltar a um patamar em que você tem uma boa retirada. Hoje não é tanto assim, mas aguardar. Tá certo. E como foi que você oferecia, começou fazendo reparos, né? Como é que Uhum. foi que dos reparos você passou para trabalhar com 2001, que você está com a empresa já que cuida de segurança, câmeras, alarmes? Como é que você chegou a esse negócio? Uhum. Como eu te falei, eu sempre tive algum negócio paralelo. Então, na época de eletrônica, eu tinha eletrônica, fazia os concertos, mas comecei a trabalhar também com informática. Então, agreguei informática. A gente começou a fazer consertos de computadores e começou a fazer venda de computadores. Depois, passou o tempo e eu vi que o ramo não estava dando mais em eletrônica. Esses consertos dos aparelhos analógicos de
dos aparelhos eletrônicos de casa e fiquei só com informática e agreguei a segurança eletrônica. Tá? Então a gente começou na mesma coisa. Vamos fazer instalação disso, a gente já faz instalação de computadores, a gente faz instalação de rede, então vamos começar a instalar as câmeras também. Então eram pequenos ajustes que eram feitos com os funcionários, era um treinamento a mais, e eles já conseguiam desempenhar outra função que era muito parecida. E aí ficou informática e segurança eletrônica. Depois disso, a informática acabou indo no mesmo indo para o mesmo caminho de eletrônica, né? Hoje também a gente já não tem tanto interesse em fazer os consertos mais de computadores. A gente já está trocando por outro. E acabou que eu me dediquei exclusivamente à segurança eletrônica. Mantive segurança eletrônica e há 5 anos coloquei energia solar. Então é sempre assim, eu falei de ramos paralelos, mas não eram ramos que eram muito diferentes do que eu já fazia. Eu simplesmente ia colocando alguma coisa que tinha a ver com o ramo. Se a gente for analisar tudo que é feito, hoje em dia, tudo está lá na raiz. Isso é a eletrônica. Então a energia solar é a eletrônica. A segurança eletrônica são todos equipamentos eletrônicos. Então eu venho de uma raiz em eletrônica e eu só fui agregando novos serviços ao longo do tempo. Então, foi assim, veio de trabalhos que começaram a ser feitos em paralelo. Eu fazia um tipo de trabalho, mas já queria colocar outro. Então, eu sempre procurei ter a visão de quanto tempo aquilo ali ia sobreviver no mercado. Então, o trabalho de informática. A gente tinha informática, tinha recarga de cartucho. Tinha uma loja de informática que fazia também recarga de cartucho. Só que depois começou a ser feito em todos os lugares. Em toda esquina que você chegava tinha recarga de cartucho. Então a gente cheguei e falou, isso não vai durar muito tempo. Daqui a pouco estão baixando muito o preço, vai começar a ter uma concorrência muito forte e isso não vai se manter. E aí comecei com o outro ramo. Comecei com segurança eletrônica para ir equilibrando os dois negócios. E hoje está dessa forma. Hoje está segurança eletrônica e a energia solar, que são ramos praticamente interligados. Hoje a gente consegue, inclusive, interligar esses dois sistemas. Uhum. A empresa de segurança eletrônica, que serviços que ela oferece? Você falou câmeras, o que mais que você oferece? A gente faz a colocação de câmeras, instalação de câmeras, alarme, cerca, a gente faz controle de acesso. Então eu tenho identificação de pessoas, identificação de veículos. Então eu tenho condomínio, por exemplo, um condomínio que nós fizemos, é um condomínio de grande porte. Hoje nós temos lá 26 mil pessoas cadastradas. É um condomínio que tem 800 lotes. E dali a gente tem desde a identificação biométrica do pedestre até a identificação de longa distância para carros, que é a mesma que é usada para aquele pedágio sem parar, que você coloca uma etiqueta no carro. Então, hoje isso já não é uma coisa tão cara, a ponto de um condomínio conseguir colocar isso para os moradores. E extremamente prático, né? Então, a gente faz isso, controle de acesso e toda a parte de segurança, ou seja, grande parte do que um condomínio precisa. Né? Todos os condomínios têm todas essas demandas, essas necessidades da segurança do condomínio, a identificação dos visitantes. Então acaba que hoje a gente presta serviço para bastante condomínio. Além de câmera. A câmera continua sendo um item que é bastante utilizado em casa. Da minha casa, por exemplo. Da minha casa tem 11 câmeras. E se falta uma eu fico desesperado, porque você acostuma com aquilo. Então tem um movimento na rua, tem um barulho na rua. Eu tenho a câmera que me mostra a rua. Eu consigo acompanhar isso. E do quarto. Então, para casa é muito útil. Se eu tenho, por exemplo, um apartamento. Em apartamento a gente tem utilizações relativas a bebê. A mãe tem um bebê e quer ver o bebê do trabalho. Muitas vezes ela terminou de passar, de cumprir, né, aquele período pós-parto, me parece que são 3 meses, 6 meses que ela fica em casa. Nossa, a mãe fica desesperada quando volta a trabalhar. Fala, meu bebê está com a babá, eu quero ver. Então a gente vai e coloca a câmera para
para a mãe ter acesso a tudo que se passa no apartamento. Idosos, a gente já teve alguns casos, né, algumas imagens que foram divulgadas na televisão de maus tratos a idosos. Então, também tem o cliente que tem idosos em casa e colocam para acompanhar isso. Ou seja, a câmera hoje é usada em N lugares. Eu posso usar num apartamento, eu posso usar numa casa, eu posso, vai me ser muito útil numa loja, vai ser útil em estacionamento, vai ser útil no condomínio. Então, câmera é bastante útil. Então, a gente tem uma demanda bem forte em cima disso. E os outros itens que são relativos à segurança. O controle de acesso acaba fazendo parte também da parte de segurança eletrônica. A segurança eletrônica é tudo aquilo que você tem meios de vigilância e controle sem interferência humana ou com o mínimo de interferência humana. Então, esses sistemas, o controle de acesso, eu não preciso de ninguém ficar lá para me identificar as pessoas ou os veículos. Tudo isso é feito mecanicamente, é feito de forma eletrônica. Então, com isso a gente consegue diminuir os custos para um condomínio. E as outras situações são essas, que é utilizado em casa, em apartamento. Muito prático, né? Essa coisa, você coloca um adesivo no carro e quando você passa naquela cancela, ela já levanta, né? Isso. E essa segurança de casa, você vê tudo também pelo celular, né? Você está no trabalho, aí você quer olhar, acessa. Exatamente. Então, essa é a grande utilidade do sistema quando você coloca em casa. É você acompanhar o que está acontecendo à distância. Então, a gente tem sistemas, por exemplo, sistemas simples, não são coisas caras, sofisticadas. Eu tenho um vídeo porteiro que você, não estando em casa, a pessoa vai tocar do lado de fora do portão. Lá na casa, a gente vai programar o número de toques, eu vou colocar 4 toques, por exemplo. Se até o 4º toque não tiver ninguém em casa e não atender, vai gerar uma ligação para o seu celular. E alguns sistemas até com ligação de vídeo. Ou seja, você vê a pessoa que está lá, fala com ela, atende e até libera o portão, se for preciso. Então, tem bastante utilização desses sistemas eletrônicos para a residência. Fantástico, fantástico. Enfim, também num país que tem muitos problemas referentes à segurança, à violência, é sempre bom também a gente se precaver. Legal, legal demais ouvir você falar sobre essas tecnologias. E como que você chegou, então, à energia solar? Você falou 5 anos, e da segurança eletrônica, você falou que está interligada com a energia solar. Como é que você chegou a esse outro caminho profissional? É interessante que eu acho que tudo vem da base, de como começou tudo. Então, é o interesse pela eletrônica, é o interesse em solucionar problemas. A energia solar começou com a necessidade de um cliente. Eu tinha um cliente que queria colocar câmeras numa certa área, uma área muito grande, e que não tinha energia. Então, vamos pesquisar, vamos ver o que se pode fazer. Não estava tão evoluído, pelo menos aqui no Brasil a gente não tinha muito contato com isso. E aí, aliás, daqui a pouquinho eu explico a diferença dessas duas tecnologias de energia solar, o que é on-grid e o que é off-grid. Agora, por exemplo, eu estou me referindo a off-grid. A off-grid, eu tenho a geração de energia através da captação solar, eu tenho a placa que recebeu a luz do sol, transformou isso em energia e ela vai guardar numa bateria. Então, com isso eu solucionei o problema da câmera que não tinha energia para funcionar. Durante o dia capta energia, alimenta, capta a luz do sol, desculpa, gera energia, alimenta o sistema e ainda gera um excesso para carregar a bateria. À noite, não tem sol, a bateria vai alimentar o sistema. Então, a gente tem sistemas que são autônomos. Esse cliente, inclusive, está em funcionamento até hoje. É uma quadra aqui de Brasília. E aí, por que não tinha energia? Porque é rua, não é um condomínio. É aberto, é uma quadra normal. E aí, a única forma que a gente tinha de utilizar a energia era gerando a própria energia do sistema. E aí se cria estações autônomas. O sistema vai fazer isso, ele vai armazenar energia para funcionar de noite, no dia seguinte está acabando aquela bateria, ele já entra em carga de novo, e aí eu tenho uma câmera que funciona 24 horas. Então, começou disso, e aí foi bem difícil. Aqui, no Distrito Federal, não se vendia nenhum tipo de equipamento relativo a isso.
Eu fui pesquisar onde encontrar, como interligar esses equipamentos, o tipo de bateria que eu ia utilizar, era difícil de conseguir, é utilizar uma bateria especial, mas começou com isso, e depois acabou sendo evolução. Eu fui montando outros sistemas, cada um com sua necessidade, então ainda me mantendo nessa linha do off-grid, onde eu posso armazenar energia. Eu tenho cliente que armazena energia para uma fazenda, por exemplo, para funcionar algumas coisas de uma fazenda, para ter a luz acesa na parte da noite, para acionar uma bomba d'água, porque a energia ainda não chegou nessa área de fazenda. Isso seria uma das utilizações de off-grid. Em sistemas, eu falei que os sistemas se interligam. Segurança eletrônica, eu tenho muito disso. Muitas vezes eu preciso que uma câmera funcione num certo setor em que eu não posso levar energia lá. Ele fica muito distante da fonte de energia, por exemplo. Eu tenho um condomínio em que a portaria está distante 2 quilômetros da última casa. Então eu não tenho como eu pegar a alimentação da portaria e levar a 2 quilômetros de distância. Eu não posso esticar fio para fazer isso. Então eu tenho geração no local. Então acaba que isso é utilizado aqui dentro da cidade mesmo, não só para locais onde ainda não tenha a ligação da energia comercial, a convencional. Muitas vezes, aqui dentro da cidade, eu preciso dessa geração e armazenamento. Uhum. Tá? Então, o off-grid e o on-grid, qual que é a diferença deles? Isso, eu ia chegar agora para não ficar muito confuso, difícil de entender. Vamos lá. Eu tenho sistema off-grid. Ele está fora da rede. Eu não estou fornecendo energia de volta. Então, essa energia ela é feita para ser armazenada. Sistemas que funcionam a bateria. Então, eu tenho geração de energia através da placa solar e armazenamento numa bateria. É utilizado para luminárias. É difícil de passar fio numa área de Cooper de um condomínio. A gente coloca luminárias que são autônomas, luminária solar. No caso das câmeras. E aí, tá bom, então eu quero a minha casa totalmente desligada do sistema. Eu não quero usar, não quero comprar energia, quero gerar minha própria energia. Dá para fazer? É quase impossível. Por quê? Quando a gente parte para alimentar equipamentos que consomem muita energia, eu precisaria de um banco de baterias muito grande. As baterias custam muito caro. Então eu precisaria de, numa casa, separar um cômodo inteiro só para guardar as baterias que vão alimentar esse sistema, e muitas vezes vai durar um dia só. Então não é viável. Dá para alimentar uma casa toda? Não é viável de forma nenhuma. Aí a gente parte para o on-grid. On-grid, eu estou ligado na rede, eu estou conectado à minha concessionária de energia, eu estou conectado à SEB. E aí eu não tenho baterias, eu vou colocar placas que gerem a quantidade de energia que aquele cliente demanda por mês. Então, eu vou pegar a conta dele, vou ver o consumo dos últimos 12 meses, fazer a média e vou fazer um sistema que gere aquela mesma quantidade de energia mensalmente. E não vai armazenar. Ok. Durante o dia, esse sistema vai estar gerando energia, porque eu tenho sol. Vai alimentar todos os equipamentos dele. Só que o que excede vai ter um relógio específico, um medidor específico, que a SEB, no caso do Distrito Federal, né, a SEB vai colocar, em que mede duplamente. Ele é bidirecional. Então ele tanto mede o que eu estou fornecendo, é o meu excesso de energia, eu produzi muito mais do que eu precisei durante o dia. Tudo isso vai ser medido nesse medidor. Digamos, ele vai rodar para trás. Ele vai medir ao contrário. E à noite eu não tenho energia nenhuma. Meu sistema parou de produzir, o sol acabou, e eu preciso de energia para alimentar a minha casa. Aí eu vou usar da SEB. Então esse relógio agora, esse medidor, ele vai medir para frente. Ele vai medir o quanto eu estou consumindo. Então, depois da implantação de um sistema desse, do sistema on-grid, eu vou produzir energia durante o dia suficiente para o meu consumo e ainda sobrar para aquilo que eu vou precisar da SEB à noite. Tá? Então, a gente monta o sistema, a SEB vem, faz uma vistoria e vai trocar o seu medidor. Vai trocar o medidor convencional por um bidirecional. E ele vai fazer isso todos os dias. Mede tudo que você usou de energia e mede tudo aquilo que você produziu de energia e voltou para a SEB. Essa energia que está voltando é a energia que seu vizinho vai
vai utilizar, a sua rua toda vai utilizar a energia que a SEB está fornecendo para outras pessoas. Então, esse medidor faz isso. Uhum. Legal. E, enfim, de uma forma geral, como você vai oferecer serviços de geração de energia solar, né? Enfim, como é que as pessoas podem, na prática, usar isso dentro da sua casa? Você citou essa energia. Que equipamentos, por exemplo, ela beneficia equipamentos específicos, por exemplo, um chuveiro, serve para quais tipos de equipamentos, Isso aparelhos? é exatamente o que nós citamos agora há pouco. Na on-grid, como eu estou gerando energia para devolver, tanto faz. Para qual equipamento? Todos, porque toda a sua casa vai continuar usando energia. Quando você gera a energia, não é especificamente para abastecer os seus equipamentos. Na verdade, eu estou mais interessado em devolver. Porque quando não estiver gerando, eu tenho energia da SEB para utilizar. Então, para os meus equipamentos não vai fazer diferença nenhuma. Então, à noite, não tenho produção nenhuma, a minha produção está zero, mas os meus equipamentos todos continuam alimentados, eles continuam funcionando. Então, independe de consumo. A única finalidade é gerar para a SEB a quantidade de energia que eu gasto. Então, então tá bom, eu vou gerar energia e não vou pagar mais nada. Não. Em toda a conta, a gente vai zerar o consumo. Eu vou ver quanto você consome, vou gerar um pouquinho a mais, porque eu tenho que considerar que tem dias que são nublados. Então eu vou ter meses em que eu tenho uma geração plena, muito acima daquilo que eu estava imaginando. Mas eu tenho meses de muita chuva. Eu tenho meses muito nublados, em que a minha produção vai ser muito baixa. Então eu vou fazer um equilíbrio disso na hora do cálculo. Eu vou gerar uma certa quantidade de energia em que zera o consumo. Mas toda a conta ainda vai restar a taxa de iluminação elétrica, iluminação pública, que isso todas as contas vêm, e a taxa mínima. Não tem como fugir da taxa mínima. Então, por isso a gente fala em economia. Eu não estou dizendo que você não vai pagar mais nada de energia. Vai continuar pagando. E aí, economia. Inclusive, por que você fala em 90% e tem gente que fala em 95% e tem gente que fala até em 98%? O sistema dele produz mais? Não. É que eu procuro trabalhar mais dentro da realidade. Então, eu não vou passar uma falsa expectativa. Por quê? Se eu pego uma conta de R$ 400, é uma conta baixa, a taxa de iluminação pública, digamos, é por volta de R$ 67. Então, eu vou, iluminação pública, mais taxa mínima, vamos dizer, eu vou reduzir essa conta para R$ 100. Olha quanto reduziu. Pouco. De 400, ela vai cair para 100. Então, o percentual não passou nem perto dos 90% que eu estou divulgando. Agora, e se eu pegar um cliente que gasta, eu tenho um cliente com gasto de R$ 15 mil mensal de energia, taxa de iluminação pública dele, R$ 1.200. Ela vai cair de 15 mil para R$ 1.200. Aí sim eu tenho um grande percentual. Aí eu posso falar em mais de 90%. Só que o grande público do Distrito Federal não está encaixado dentro dessa faixa de consumo. Não tem consumos tão elevados assim. As residências, a gente pegar, por exemplo, Lago Sul, por volta de R$ 1.500 de energia. Se eu pegar Taguatinga, R$ 500, R$ 600 de energia elétrica. Então, é muito difícil eu chegar num cliente. Existe, sim. Dá para chegar a 98%? Dá. Mas vão ser para poucos clientes. Porque aí sim, a relação que vai haver de economia é muito grande. O percentual vai ficar muito alto. A economia vai ser muito grande. Porque vai cair para a taxa mínima. Mas quando eu já consumo pouco e estou próximo da taxa mínima, não tem como. A minha economia não vai ser tão alta assim. Tanto que, para contas muito baixas, não vale a pena você fazer. Se alguém já paga a taxa mínima, vai montar sistema solar e vai economizar o quê? Nada. Não tem como reduzir ainda mais essa conta. Então o que a gente trabalha é para reduzir as contas para taxa mínima mais iluminação pública. Já é uma grande vantagem. Você citou aí, a pessoa paga R$ 400 de conta e cai para 100, né? Isso. Isso aí já é uma excelente. Nossa, eu Já é acho que uma qualquer grande queda que economia. provoque, né? Seja Sim, 50%. sim, é sempre bem-vindo. Mas é só para que se atente a esse detalhe, que algumas vezes você vê
que muda esse percentual de economia. Quanto eu vou economizar? 90%? 80%? 98%? Ah, eu quero de 98%, então. Ó, o sistema dele gera muito mais, eu vou economizar mais. Então, não é bem assim. Quando a gente vai prestar um serviço para um cliente nessa linha, eu já começo com um pré-projeto. No pré-projeto, eu vou te mostrar quanto você está consumindo, para quanto possivelmente vai cair a sua conta, ou seja, aproximadamente vai cair a sua conta, e em quanto tempo, isso é o mais importante, em quanto tempo você recupera o seu investimento. Então, o prazo médio para você recuperar o que você gastou com os equipamentos fica entre 3 e 4 anos. Depois disso, você não tem mais custo. Então, eu já tenho uma economia. Quanto eu vou economizar por mês? Isso aqui. No projeto, já vai te mostrar o gráfico de quanto você vai estar produzindo de energia, quanto você vai estar economizando em relação ao que você paga hoje em dia, em quanto tempo você recupera o investimento e, inclusive, quanto vai te retornar, quanto esse investimento vai te retornar. Porque isso acaba sendo investimento. Se eu vou levar 3 anos, 4 anos para recuperar o que eu gastei com os equipamentos, dali para frente eu não tenho mais custo. Então, economia, investimento. Vamos passar para um outro detalhe bem interessante. Uma placa, ela tem garantia de 25 anos. O fabricante, hoje eu represento a Intelbras, sou uma revenda autorizada em Intelbras, as placas vão ter 25 anos de garantia. Então, elas vão produzir energia durante 25 anos. E eu só preciso de 3 para recuperar meu investimento. Então, quando a gente manda o pré-projeto, você já vai ver ali quanto você vai acumular de economia ao longo de toda a vida útil do equipamento. Sabe? Considerando isso, considerando somente o período de garantia. 25 anos então, acabou, vou jogar fora? Não, ela continua produzindo. Só que ela vai cair a produção. Hoje a Intelbras garante, nos primeiros 10 anos, uma produção mínima de 90% da capacidade dela. Então ela começa produzindo 100%. Eu instalei hoje, ela está produzindo 100% da especificação. 10 anos depois, ela vai chegar, a Intelbras vai garantir 90% disso. Do 11º ano ao 25º, ela vai garantir no mínimo 80% da produção. Então, todos esses cálculos vão estar no pré-projeto. O que você vai ter de retorno do seu investimento ao longo de toda a vida útil do equipamento. As placas e os outros equipamentos de apoio. Bacana, muito interessante, Edilson. E, enfim, evidentemente, cada cliente tem um projeto particular, né? Vai depender se é residencial, se é comercial, quantos equipamentos, Isso. quanto gasta e tal. Então, tanto a questão da economia que esse cliente vai ter, como também os custos, é uma coisa bem individualizada, né? Depende Sim, da característica de cada um, do projeto para cada um, né? Vai ser de um jeito. sim. O que a gente tem de média é isso, é que sempre o retorno do investimento vai ficar nesse período, entre 3 e 4 anos. Muito difícil fugir disso. Fugiria para mais, ou seja, levaria muito mais tempo para contas muito baixas. E aí sim, eu vou fazer uma análise, sempre os projetos eu que faço as análises. Se for muito baixa, eu não vou recomendar. Sabe? Não é justo você passar alguma coisa para o cliente e falar para ele, daqui a 10 anos você recupera o seu investimento. Não está certo, aí não é vantajoso. A menos que ele queira. A minha obrigação como profissional é orientar, sabe? Para você não fazer alguma coisa esperando aquilo que talvez você não tenha um retorno tão rápido. Uhum. De uma forma geral, como é que funciona a captação da energia solar? Você citou as placas, né? A gente conhece muito essa imagem dessas placas, até usei na arte. Como é que funciona? Só linhas bem gerais mesmo. Ali a gente tem um componente que converte luz em eletricidade, que são as mesmas que a gente antigamente tinha nas calculadoras. Calculadora por energia solar, que calculadora o consumo era baixíssimo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem placas que produzem uma grande quantidade de energia. A gente já está inclusive passando pela evolução. Já existiam as placas monocristalinas, que são melhores, e agora ela já está chegando aqui no Brasil por um preço muito bom, um preço muito competitivo, e a gente já consegue fazer projetos agora utilizando essas placas, que conseguem produzir uma grande quantidade de energia.
Então, imagina que aquele sistema da calculadora tem inúmeros deles ali numa placa. Então, são pequenos captadores que se juntam e produzem uma quantidade muito grande de energia. Eu vou explicar muito bem, ficaria muito técnico, seria muito difícil Não, de não, não, tá entender. ótimo, Mas deu assim, para entender. é que ele gera corrente contínua e que vai Uhum. entrar num sistema que vai virar vai converter para corrente alternada, que é a nossa da tomada. Mas basicamente é isso. Eu tenho um dispositivo, eu tenho uma placa que é cravada de sensores que conseguem converter luz em eletricidade. Uhum. Bacana, boa explicação. E, enfim, além da questão econômica, do ponto de vista ambiental, tem vantagens no uso da energia solar? Sim, claro, claro. Porque, veja bem, a gente tem uma fonte inesgotável de energia. Né? O sol está aí todos os dias. Eu tenho a minha fonte disponível todos os dias do ano. Então, eu tenho uma, uma capacidade de geração que é muito grande. Então, hoje, a única, diria que a restrição que a gente tem é mais de espaço. Ou seja, preciso produzir uma grande quantidade de energia. Não tenho espaço, o meu lote não comporta. Isso é muito comum para a empresa. Mas, assim, a qualidade da energia é excelente, porque não agride em nada a natureza. E, principalmente, consegue atingir o pequeno consumidor. Então, a gente tem outras fontes de energia limpa. Eu tenho a eólica, por exemplo. É muito bonito você ver, você vai viajando daqui de Brasília, você vai para a Bahia, você vê aqueles grandes, parecendo cataventos, né? Que estão ali produzindo energia. Mas quando que um pequeno consumidor vai poder ter uma torre daquela? E agora a gente está falando de energia solar, não. Olha, um pequeno consumidor na casa dele vai botar ali as plaquinhas e vai gerar a sua própria energia. Então isso é maravilhoso. Eu tenho uma fonte de energia limpa, eu tenho uma fonte de energia inesgotável, sabe? A hidrelétrica, eu ainda preciso de usar recursos hídricos para a produção de energia. Na solar, eu não preciso de nada disso, ou seja, eu não vou agredir em nada o meio ambiente. E tem uma fonte infinita. E num país como o Brasil, né, onde na maior parte dos lugares talvez tirando um pouco a região sul, mas na maior parte do Brasil é sol o ano inteiro, calor o ano inteiro, Pois né? é, a gente tem uma capacidade de produção imensa aqui no Brasil. Não estamos tão evoluídos quanto poderíamos. Justamente por isso, a gente tem uma capacidade de produção muito maior do que a Europa, por exemplo. E olha, vamos ver o que tem de sistemas implantados lá e o que a gente tem aqui no Brasil. É muito pequeno. Então, aos poucos, a mentalidade está mudando e as pessoas estão vendo o quanto é interessante, viável economicamente e ecologicamente. Tem incentivo do governo, os equipamentos ficaram mais baratos porque tem incentivo federal em cima da compra desses equipamentos. Tanto que hoje um cliente vai colocar um sistema desse, ele não vai fazer a compra conosco, ele não compra com uma revenda, ele compra direto no fabricante. E isso em qualquer lugar que você for contratar esse serviço. Para quê? Até para que você fuja da cadeia de impostos. Então, a nota fiscal é uma só. Ela vai sair da indústria diretamente para o consumidor final e vai ser tributado uma única vez. Isso mostra o grande interesse do governo brasileiro na microgeração. Então, eles estão fazendo isso até para incentivar. É muito mais barato você colocar um subsídio, você colocar ali uma redução de impostos em cima da microgeração, que é essa que o pequeno consumidor pode utilizar, do que fazer uma nova hidrelétrica, do que investir em outras fontes de produção de energia, que são extremamente caras para o governo. Com isso, não. É melhor reduzir e deixar que o pequeno consumidor comece com a sua própria produção, que no final das contas junta todos os consumidores que vão trabalhar com a sua própria geração, olha quanto o governo pode economizar com menos investimentos na produção de energia.
Exatamente, você falou bem, essas hidrelétricas, né, que a gente conhece bem no Brasil, né, enfim, que foram importantes, são importantes, mas são custos muito altos, né? Eu já tive, Muito por altos. exemplo, lá no Pará, enfim, e são obras gigantescas, né? Agora me foge o nome da usina de energia lá do Pará, foi a de Tucuruí, Tucuruí. Então, assim, são obras gigantescas, né? Enfim, com custo muito alto. E tem essa questão ambiental também, você às vezes causa danos muito É, graves, né? Tem que deslocar populações, às vezes, das regiões isso, áreas que que vão têm que ser ser alagadas. alagadas, né? É, legal, a energia solar. Você acha que tem perspectivas boas para os próximos anos aí no Brasil de utilização dessa Excelentes. fonte? Excelentes. E a gente está, logicamente, a gente está passando por um período ruim. Então, assim, a quantidade de demanda que a gente tinha antes da pandemia era muito maior. Com a pandemia veio a grande incerteza, né? Quanto à estabilidade econômica do país. E, então, diminuiu bastante. Mas é uma grande tendência. Não é? Porque imagina que eu posso pegar o que eu gasto mensalmente com energia elétrica e converter isso num equipamento que vai gerar a minha própria energia. Então, é muito interessante que eu costumo dizer que a minha vida toda eu trabalhei com venda. Né? Eu vendia coisas. Hoje não, hoje eu trabalho com investimento. Porque a energia solar, ela é um investimento. Você não, quanto é que você vai gastar com o seu sistema solar? Nada. Nada que você já não esteja gastando. Por quê? Porque eu vou pegar simplesmente aquilo que eu pago da energia comprada da concessionária e vou montar meu próprio sistema. Ah, mas eu vou pagar os equipamentos. Sim, mas a gente tem linhas de financiamento. Até quando você recebe um projeto desse, já tem ali a sugestão, dois bancos parceiros, com taxas de juro muito boas, taxas muito atrativas, que vão te parcelar isso em 80 vezes. O mais comum é ser feito em 60 meses, porque em 60 meses o que eu consigo de valor de prestação para pagar o meu equipamento é o mesmo que eu estava gastando com energia elétrica. Ou seja, eu só estou deixando de comprar energia e pagando meu equipamento, sendo que daqui a pouco eu estou com o meu equipamento todo pago, quitado, e dali para frente eu começo a ter lucro. Então é um investimento. Seria equivalente a você estar com uma casa alugada e você pegar o que você paga de aluguel e começar a pagar a prestação da sua casa. Então, você para aluguel, você paga, 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 paga e não continua sem ter o imóvel. E na compra da casa própria, não. Eu comprei a minha casa, o que eu pagava de aluguel, eu estou pagando aqui de prestação, vai chegar um dia que ela vai ser minha. Esse sistema é exatamente isso. Você só vai tirar o valor que você paga, se você quiser fazer financiado. Logicamente, o nosso prazo de retorno de investimento vai ficar mais alto. Então, como eu vou pagar o juro para o banco, eu já não vou conseguir recuperar o meu investimento em 3 anos, 4 anos. Possivelmente ele vai ser levado aí para 5 anos. Mas vai chegar o dia em que está pago. Paguei meu equipamento e estou gerando a minha energia. Edilson, tem alguma história interessante assim que você lembra de algum cliente aí que ficou muito satisfeito aí com a mudança aí de sistema de geração de energia? Eu tenho um caso curioso é, de alguém que tem muita visão. Ele é um empresário, agora inclusive ele está aposentado, mas ele falou o seguinte, foi Edilson, o carro elétrico é a grande tendência. Então é certo que eu vou ter um carro elétrico. Agora eu não vou ter porque custa muito caro. Mas daqui a pouco, quando esse preço baixar, eu quero ter um carro elétrico. E aí o que ele fez? Na implantação da energia solar, eu já peguei e acrescentei no consumo dele tudo aquilo que um carro gastaria para recarregar. Então a gente fez o cálculo de um carro elétrico comercial, eu tenho os dados do fabricante, do consumo dele, para ele rodar 2.000 quilômetros por mês, e quanto ele gastaria de energia para recarregar ao longo do mês. E já fizemos o sistema com essa energia agregada. Aí ele falou, olha, tá vendo? Não gastei muito a mais, e daqui a algum tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, quando eu tiver um carro, eu já tenho créditos que vão me alimentar esse carro durante muito tempo. Aliás, desculpa, uma coisa que passou despercebida, eu esqueci de Uhum. comentar. Tudo aquilo que você gera de energia e devolve para a SEB, ele é computado.
Só que, muitas vezes, eu não vou utilizar tudo aquilo. Então, eu estou produzindo energia a mais até para os meses em que eu tenho sombreamento. Então, eu tenho energia sobrando. Mas, digamos que, mesmo assim, eu, por algum motivo, reduzi meu consumo de casa e não usei aquilo tudo. Isso gera créditos com a concessionária que você vai ter 5 anos para utilizar. Tá? Então, não precisa, a conta não precisa fechar. Eu posso produzir um pouco a mais e vou ter esses créditos para utilizar ao longo de 5 anos. E ainda outro detalhe é que eu não preciso ficar com isso, esses créditos para o imóvel onde ele é produzido. Inclusive a energia pode ser produzida num local para ser abatida numa conta de um outro imóvel em outro local, só dentro do estado. Tá? Eu não posso produzir energia no Distrito Federal e usar no meu imóvel em Goiás. Por enquanto só vale dentro do estado. Mas eu posso, por exemplo, produzir a energia elétrica, a energia solar no meu imóvel e já planejando de produzir um pouco a mais para o meu filho. Então, o que eu não utilizar de energia, os meus créditos vão ser abatidos na conta do meu filho. A gente só precisa fazer uma modificação na SEB para que venha as contas para o mesmo CPF, mas pode ser utilizado em outro imóvel também. E, dessa forma, com os créditos podendo ser utilizados ao longo de 5 anos. Nossa, muito bacana mesmo. Realmente é um sistema inovador e que tem tudo aí para dar certo, né? Que legal. Chegamos aí a mais de 1 hora de live, Edilson. Nossa, 1 hora e 1 minuto. Não vi o tempo Legal, passando. Edilson. Eu queria te agradecer, então, imensamente aí por você ter estado hoje Isso, eu que aqui. agradeço a oportunidade. Não, em primeiro lugar, eu queria te dar os parabéns, assim, pela sua história, pela sua trajetória aí profissional, uma trajetória, assim, marcada pela inovação, pelo empreendedorismo. Você é uma pessoa visionária, né, porque você está sempre enxergando adiante, isso é bom, né, você vendo quais são as possibilidades, está aqui, mas também está interligando ali. Legal mesmo. Parabéns aí, um trabalho fantástico que você desenvolve tanto com a empresa, sua empresa de segurança, Auditec, mas também com a Audio Solar, agora trazendo perspectivas aí de geração de energia, de economia, de preservação do meio ambiente. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, grande trabalho. Nossa, só tenho a agradecer, me sinto lisonjeado com tantos elogios. Imagina, eu que tenho a agradecer também pela oportunidade de ouvir você falar sobre tantas questões assim que eu particularmente tinha uma visão assim de energia solar, mas coisa superficial. Eu aprendi muito hoje nessa live com você, como acredito que as pessoas que participaram também. Espero que tenha sido útil para esclarecer um pouquinho do funcionamento disso. E foi uma oportunidade de eu ter um papo interessantíssimo, que eu acabei contando a minha história. Legal demais, foi bela muito história. bom, muito divertido. História bacana, professor Pardal. Professor Pardal. Edilson, quem quiser procurar se informar sobre os seus serviços, tanto de segurança eletrônica como de geração de energia solar, quais são os seus contatos? Tem aí o perfil da sua empresa, Audio Solar, mas se você quiser passar para as pessoas, fique à vontade de passar os contatos que quiser. Ok, na Audio Solar tem já, inclusive, a comunicação por telefone, pelo WhatsApp. Então, eu tenho 52 anos, né? Eu sou antigo, ainda sou do tipo que gosta muito de usar telefone. Aliás, ainda faço uma coisa tão antiga, não se usa mais. Eu ligo para as pessoas, eu faço ligação telefônica, eu falo. Eu também. Dizem que hoje em dia não se usa mais. Não, manda uma mensagem. Eu falo, não, mas eu gosto de falar, eu gosto de ouvir a voz das pessoas. Então, no Instagram da Audio Solar tem o WhatsApp e, de qualquer forma, tem que é o mesmo número de telefone, que a gente está em Brasília, 61 99944 2520. Então, esse número pode ser usado tanto para mensagens quanto áudio. Se alguém quiser conversar comigo também, eu estou à disposição. Esse é para Audio Solar, né? E da Auditec tem algum contato específico? Não, a partir desse a gente direciona. Então, de acordo com a demanda é de energia solar, vai para a Audio Solar. A demanda é relativa ao sistema de segurança, vai ser executado pela Auditec. Mas acaba que eu estou presente nas duas. Tá certo. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que participaram aí, que postaram comentários.
Muito obrigado aí ao longo dessa 65 minutos quase de live, né? Muita gente participou, entrou. Obrigado, mas eu queria agradecer, obrigado a todos e todas que participaram, mas especialmente ao nosso convidado Edilson Faria da Silva, empresário, visionário. Muito obrigado aí por essa live de hoje. Obrigado a você, Marcelo, pela oportunidade. Eu que agradeço também. Uma boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Obrigado, Edilson, mais uma vez.